Diz-me o seu nome, se faz favor. Adelino Estrangeiro Renga. Idade. 75 anos. O posto e quando começou a fazer serviço no Forte da Graça? Eu comecei, olha, a data exata não sei, mas sei que foi em 80, 81, não é? Agora, o mês e etc, já só indo fazer uma consulta, não é? Porque isto, a vida é tão grande, não é? A gente andei por tantos sítios, Angola, Moçambique, e depois, se não for apontado, não vai. tem de ser, pronto, tem de ser tudo registado numa folha. E a nós, na tropa, na vida militar, temos um registro de alterações, não é? Esse registro tem de constar lá todo, que é a história da vida do militar, não é? Desde a incorporação até sair para a reforma, que é o registro de alterações. Quando esteve no Forte da Graça, que posto é que tinha? Eu estive lá, era primeiro sargento. Foi em 1980, 81. E o que fazia um primeiro sargento no Forte da Graça? Eu tinha vários serviços. Não? Eu fui encarregado de atualizar os fecheiros do DD. Do DD era o depósito disciplinar, que era como chamava o Forte da Graça naquela altura já. E depois estive na biblioteca, bibliotecário, portanto, a fazer a história até dali, da minha presença ali. Foi na altura que se fez o crachá do Forte da Graça. O crachá é um emblemazinho que se põe aqui na camisa, não é? No bolso. E foi nessa altura que se fez o crachá, foi quando eu estive lá nessa altura na biblioteca. Que era comandante o Tenente Coronel Zelão. Zelhão. Santanos, que a gente às vezes já não recorda. Zelhão. Era um senhor que esteve por lá, nessa altura. Depois, mais tarde, foi o Coronel Mateus, que era aqui dela, já faleceu. E foi esses dois senhores que foram os meus comandantes lá no Forte da Graça. O seu trabalho na biblioteca, explique o que era a biblioteca, em que parte do Forte estava situada, o que é que lá tinha, quem é que tinha acesso a ela, tudo. Um dia na biblioteca. Pois, a biblioteca era onde estavam os livros, que alguns até faziam parte da história do Forte, não é? E toda a gente tinha acesso, todos os militares tinham acesso ao Forte. Bastava fazer uma requisição de um livro que precisava e pronto, serviu-se dele, não é? Era livros de instrução e tudo relacionado com um DD, que é o Forte da Graça, não é? Que é uma prisão. É uma prisão. E tudo quanto era relacionado com o Forte, estavam lá os livrinhos que eram requisitados e eram consultados por todos os militares. Precisava ou não precisava ter um posto. Qualquer militar podia fazer uma requisição de um livro. Os presos não? Não. Embora um dos presos fosse o escriturado lá, mas pronto. Eu estava lá com ele. Ele era um dos que estava lá a cumprir. A prisão era um escriturado, tinha
tinha aquelas máquinas antigas ainda, naquela altura, e, portanto, fazia aqueles trabalhos que fossem necessários, e lá que fazia os trabalhos, porque ele era mesmo, sabia escrever, não é? Sabia escrever à máquina, que antigamente era preciso saber escrever à máquina. E era o meu escriturário, quando era preciso fazer qualquer coisa, ele tinha a missão de fazer tudo. Não tinham livros? Vários livros que eu agora... Diferentes. Não tinham livros diferentes? Romances, por exemplo, o Essa de Queiroz, o Camilo Castelo Branco, os escritores? Tinha também lá uma secção desses livros, não é? Que era para... pronto, se alguém quiser consultar ou quiser ler, fazia apenas a aquisição desse livro para depois mais tarde devolver. Os presos não tinham acesso a livro nenhum? Não. Não tinham porque... Pronto, não estava naquela altura determinado... não quer dizer que um dia mais tarde eles passassem a ter, mas naquela altura não tinham, não é? Porque as coisas também evoluíram no sentido de eles terem umas mais regalias, não é? Eu, quando lá estive, já havia vários... Pronto, várias iniciativas de dar mais liberdade. Fazia-se passeios, carrinhas, já se fazia isso. Explique lá, esses passeios... O passeio era um passeio... portanto, havia uma carrinha que chamavam-la TP21, era organizada uma excursão, um passeio de estudo, praticamente. Era um passeio de estudo, a carrinha era... Os homens ocupavam aqueles lugares e um sargento encarregado de fazer o passeio com eles. Era um passeio de estudo que já foi determinado, certamente, por um Estado-Maior, não é? E depois o comandante punha em execução. Nomeava um sargento e eles lá iam, uns iam para determinado sítio. Aquilo era passeio de estudo, não é? Era para como lugares? Lembra-se? Se para que cidades ou ficavam em ela? Uma vez foram para Caldas da Rainha e outra, eu nunca me calhou. Porque eu não me calhou aí. Não, sim. Aquilo era uma escala que eu não cheguei a fazer. E de maneira que eles, a finalidade era fazer um passeio, não é? Era um estudo. E eram presos? Eram presos. Era um sargento e era, portanto, o condutor e os presos, que normalmente eram uns 20, não é? Era um grupo de 20, não é? E eles não fugiam? Houve aí umas complicações, porque alguns ainda fizeram uma tentativa de sair, não é? Fugir. E depois, como a segurança não era apenas um sargento, eles tinham uma certa liberdade. E depois até houve ali um abrandamento desses passeios, precisamente porque depois a responsabilidade era do chefe da viatura, não é? Do sargento, que ficava metido no alto devido a ser, ele no tempo dele lá fugiu os indivíduos. E ele envolvia tentativas. Mas depois que fizeram um reforço para ver se evitavam aquilo. E aquilo continuou, não é? Portanto, a minha estadia no Forte já havia assim uma certa liberdade aos presos, ou umas certas regalias, não é? Já havia uma abertura do comandante para eles terem essas coisas, não é? Lembra-se de mais regalias? Mais regalias, não é? Mas lembra-se de mais algumas? Explicar que regalias são. Não é? Pois, de regalias, fazia-se, por exemplo, jogos de futebol entre os presos, já vinham cá fora, embora se a gente levantasse uma guarda, porque há sempre aqueles que podem tentar uma fugazita, é que vinha de haver segurança, e eles já tinham aquela liberdade de vir a fazer um jogo de futebol cá fora, cá no fosso de saída, não é? Mas onde era o campo de futebol?
Era dentro, o campo de futebol, que era futebol 5, era num fosso. É o fosso principal, portanto a gente entra, está logo um fosso e ali é que eram os campos de futebol. Eles organizavam as equipas e nós dávamos segurança, não é? Quer dizer, a segurança era uma vigilância, não é? Vigilância a ver se não havia uma fugazita, não é? Portanto, já era uma regalia, não é? E o passeio também era já considerado uma regalia. Lembro que não havia antigamente. Esses passeios não existiam, não é? Foi criado no tempo do nosso... Ele era tenente-coronel à altura, Zelhão. Ele lá criou, pelo menos foi no tempo dele, certamente ele fazia aquilo com ordens superiores, não é? Não era da iniciativa dele, com certeza, mas havia certamente algumas indicações dos comandos, não é? E depois continuou. E que outras regalias havia? Lembra-se mais? Já disse duas? Havia aquela tendência em fazermos sempre, haver sempre mais regalias, não é? Agora, então, até na alimentação havia regalias, portanto não havia aquele rigor de meter os indivíduos no refeitório e estar ali alguém a guardá-los. Então o sargento só, lá no meio deles tinha, e fazia tudo à vontade, sem haver aquele indivíduo a vigiar, porque antigamente havia, punham indivíduos, olha, tu ficas ali, tu naquela horita, e se houver alguma coisa, mas eles já havia uma certa liberdade. Portanto, dava-se abertura para que eles fossem criando aquele hábito mais saudável. Lembra-se quantos presos havia no seu tempo? No meu tempo havia sempre à volta dos 120 presos. E estavam lá porquê? A prisão era toda à base de... o castigo era sempre os 3 meses porque eles, ou porque faltavam à tropa, ou que estavam na tropa e ou de licença e já não voltavam. E depois era levantado um alto e ele ia ali cumprir os 3 meses. Normalmente baseava-se a prisão dele em 3 meses. Não é? Nunca era ali mais disso. Eram os 3 meses, chamavam mesmo lá a prisão dos 3 meses. 3 meses, incorporado, depois regressava à unidade. À unidade de origem deles, porque eles tinham várias origens. Um era de Viseu, o outro era de Lisboa, vinham ali a cumprirem, quando era prisão superior, portanto superior a 3 meses, ou pelo menos a superior a 1 mês ou 15 dias, a prisão o castigo era cumprido no Forte da Graça. Era ali que eles eram incorporados, chamavam-no DD, porque aquilo já, naquela altura já não chamava Forte da Graça, chamavam DD. Foi nesse meu tempo que começou a ter essa designação. DD. DD é o depósito disciplinar. Dos presos que estavam lá, só estavam a cumprir 3 meses, não havia alguns com penas de 4, 5, 6 anos? Não, já não é que já não. Havia mais de 3 meses, mas esses anos não existiam já. Então, nesse tempo, em 81, um desertor, quanto tempo era punido? Tudo dependia do tempo que ele estivesse ausente, não é? O tempo que ele estivesse ausente ia regular a prisão que ele devia cumprir. Portanto, havia outras prisões, não havia só o Forte da Graça, havia Famalicão, tudo quanto fosse superiores, era determinada a prisão onde ele ia cumprir o castigo. Não é? Havia muita gente que esquecia-se de vir, ia de licença, e depois nunca mais se lembrava que tinha de voltar. E depois, ora, tantos meses, tanto tempo era consoante o castigo que era aplicado. O castigo
na unidade de origem. Aqui não era, aqui só vinham a cumprir o castigo. Fazia o guia de marcha e vinham ali a fazer, e lá vinha o castigo que ele tinha de cumprir. Também havia, não sei se, também havia presos que a gente já criavam uma amizade tanto ao forte, que depois até faziam qualquer coisa para ir lá, ou voltar para lá. Eu tive umas histórias lá. Era o 75, era o número dela. E um dia, pronto, olha, tens de regressar à tua unidade porque acabaste o teu castigo. Veio aqui em Elvas, arranjou logo ali a maneira foi logo parar lá outra vez. Então já cá estava. Eu passei a gostar aqui disto, passei a gostar disto. E pronto. Não sei se ele não tinha cá fora quem família, né? Ou não tinha emprego, se aquele. Eles foi um deles, até havia mais, não é? Ao fim dos dias lá estava o 75, então o 75, eu aqui estou bem, eu lá não tenho muito de comer. Mas pronto, isto seria um caso raro, não é? Não era só, não era já não iam para a Redonda, já não havia esses não. violentos. Isso até estava, já estava tudo obsoleto, não é? Lá existia, não é? Mas não. Havia apenas uma prisão interior que era, portanto, era aqueles bicos que tem, forte. Havia uma prisão aí que era um castigo dado por o forte, porque eles também estavam sujeitos à disciplina, não é? E depois não passava de uns dias, 10 dias, 5 dias, cumpriam ali o castigo. Mas isso era um castigo já dado ali no Forte da Graça, porque eles tinham de cumprir determinadas regras. Mas a Redonda, quando eles ficavam na Redonda, ficavam às escuras. E esse novo sítio, onde agora ficavam presos, ou seja, a partir de 81, ficavam também às escuras? Não. Que era muito violento. Não. Redonda. Essa prisão estava fechada, pronto. No meu tempo estava fechada, já não era utilizada. Era apenas essa que havia mais que uma. Era no bico, mas tinha uma cama, tinha condições para ele ter ali, levavam-no comer e pronto, tinha de cumprir aqueles dias. O nome dessa prisão tinha um nome, e agora não me acordo bem. Que eles não gostavam de lá. Pronto, queriam habituar-se à liberdade e queriam. Eu tive uma vez uma história de um que simulou um desmaio. Foram-me chamar, olha, primeiro eu tenho ali um preço que desmaiou. Mas foi simulado, eu notei logo que ele não estava com cara de desmaiado. E assim que lhe disse, olha, eu agora vou escrever e tu vais diretamente ali à prisão. Ui, isso era terrível. Pronto, eu não gostava de lá estar. Porque os outros tinham liberdade e ele teria ali metido, não é? Mas, pronto, passava ali dos 10 dias, 5 dias, conforme lá o castigo que ele tinha cometido. Mas era dado pelo mandante do Forte da Graça, não é? A outra prisão que ele teria ali era uma prisão, era um castigo dado por um comandante da unidade dele. É verdade, eu tive uma vez um chamado Carriço. Portanto, deram a guia de marcha para irem a fazer o espólio, a entregar a roupa em Viseu. E ele deram o espólio, agora uma requisição para apanhar o comboio, porque ele não pagava a viagem, quem pagava a viagem era o Estado. Chegava ali, entregava, comprava o bilhete e ia-se embora lá. Em vez de irem para Viseu, foi para casa. Eu por acaso, foi comigo. Eu estava lá de serviço, o serviço lá era
sábado e domingo, a gente fazia um fim de semana completo. E uma comunicação por rádio que tínhamos o Carriço que estava em casa. O pai viu ali com as botas, com as fardas todas, estranhou porque naquela altura entregavam a roupa, fazia o espólio e depois tinha que ir embora. Comunicou a Beja e o que é que foram lá buscá-lo. Então eu tratei logo de mandar uma viatura ir lá buscá-lo, a Beja. Então me Carriço. Então já estava livre da tropa, era só lá chegar à unidade, ias-te embora para casa, não tinhas mais problemas. Olha, tive de o meter naquela prisão, não é? Porque senão ele era pronto, se calhar até fugia, não é? Outra vez. E pronto, já tinha, primeiro comuniquei, havia um oficial de assistência, porque eu não tomava a iniciativa de fazer isso sem ser com o consentimento do oficial que estava de assistência. Podia ler lá não estar, podia até estar em casa ou do outro lado, mas eu tinha de lhe dizer, olha, passa-se isto, agora o senhor termina, mete-se o Carriço lá na prisão. Aquilo era isso é que eu não gostava, mas eu não entro ali para dentro do buraco, eu não entro para ali. Não, o buraco era uma prisão normal, que já tinha duas janelas que se viam bem bastante, eles não gostavam daquela prisão, aquilo era o pior que podiam dizer era, se não queres assim, vais para lá para o buraco, que pronto, ficava logo em terror, aquilo era assim. De resto, o Ford naquela altura já estava num regime diferente, não é? Não era a rigidez que havia antigamente, era uma disciplina mais consentida, não é? Por eles. Eles achavam que sentiam bem e à vontade. Portanto, desde o meu escritural lá na biblioteca era um preso. E estava ali às horas e estava ali a cumprir e ninguém andava atrás dele, não é? Chegava a hora de abrir, ele lá estava, claro, pronto para entrar. Aquilo não havia. Assim, ele sentia-se que. E vinham à cidade? Vinham à cidade. E muitas vezes vinham aqui ao hospital, que era ali e na cidade ainda. Portanto, porque nós tínhamos um posto de socorros, mas portanto, o médico não era diário, não estava lá diário. Julgo que era o Dr. Pintão. Lá ia. E muitas vezes, quando eram assim coisas, vinha-se aqui com eles aqui ao hospital. Agarrava-se uma viatura, pronto, este indivíduo vai terminar com devidamente autorizado, não é? Porque estas coisas assim não podem ser sem haver conhecimento de toda a gente, até o responsável, não é? Portanto, ninguém dizia, se estás doente, ficas aí doente. Se fosse de urgência, vinha para o hospital. Naquela altura já vinham. Havia um ferreal enfermeiro, que era aqui de Elvas, era o Rosa. E havia o doutor Pintão, dava assistência lá acima, mas não era permanente, fazia lá umas visitas, não é? Naquele intervalo podia haver um problema, não é? Como era tanta gente, e vinha ao hospital, a gente tomava logo as providências para que ele viesse a ser assistido. Portanto, já era uma maneira, não é? Uma forma de ele se mostrar, ou pelo menos as pessoas estarem à vontade. Não, levam-me ao hospital, não é? E julgo que antigamente nada disso fazia, não é? Era um bocadinho diferente, não é? No seu tempo não havia presos políticos? Não. Já não havia? Já não havia presos políticos. Mas, portanto, eu tenho conhecimento que aquilo foi utilizado em presos políticos e lá dentro daquela região, não é? Mas nunca tive a oportunidade de ver lá ninguém dessas. Não. No meu tempo era aqueles castigos praticamente dos 3 meses, não é?
3 meses, eu julgo que havia mais naquela altura, mas não passava além dos meses, não é? Quando era de anos, eu julgo que eram levados para Famalicão por outras coisas, por outros DDs, preparados para isso. Porque havia outras prisões, não é? Santarém. Militares. Havia a prisão de Santarém. E havia Famalicão, salvo erro. E havia, portanto, o Forte da Graça. Da Trafaria também. Pois havia prisões, olha, eu felizmente não conheço. Felizmente não conheço. Não é verdade. Só foi colocado no Forte uma vez. Só fui e foi porque, portanto, eu estava em Beja, mas o Forte recebeu mais 30 presos e o comandante só recebia aqueles 30 presos se lhe dessem mais 3 sargentos. Pronto, para aumentar os efetivos. Eu, como estava além das cotas em Beja, eu mais 2, viemos parar aqui ao Forte da Graça. Portanto, eu não pedi para ir para lá. Fui lá colocado por essa alteração. E depois... É aqui de Elvas, o senhor? Não, eu sou aqui perto de Elvas, sou de Arronches. Arronches. Sim, sim. Conhece bem, não é? E acabou por fazer vida em Elvas e ficar cá. Acabei, porque eu, como militar, Porto Alegre não podia, que era a cavalaria. A infantaria era aqui, eu tive de ficar aqui. Fiz uma vida militar entre Lisboa, Santa Margarida e Elvas, pronto. Tirando lá o ultramar, que eu tenho 4 missões no ultramar. Fui lá por 4 vezes, eram comissões de 24 meses, não é? A última foi só de 11, porque entretanto a independência de Angola deu-se naquela altura e eu fiquei só 11 meses. Agora... O senhor era sargento em Angola quando foi o 25 de Abril. Estava em comissão de serviço em Angola quando foi o 25 de Abril. Aliás, eu fui para Angola já depois do 25 de Abril. Foi formado um batalhão na Ilha da Madeira, eu fiz parte desse batalhão e fomos para Angola. Já noutras missões, não é? Porque a minha missão, que eu tive agora em Angola no último, era formar o exército angolano. Entre aqueles movimentos todos, que era para eles, pronto, para fazermos o exército. Mas aquilo não havia muita gente interessada naquilo. Havia pouca gente interessada naquele exército. Aquilo que me deixou transparecer é que havia agentes para ali infiltrados, não sei de onde, que desmanchavam logo aquilo. Desmanchavam. Começavam aos tiros lá nas delegações e cada um fugia para a sua delegação e depois aquilo... Em Nova Lisboa, que era, agora é o OMB, não é? Chegaram a desfilar 7 companhias, eram indivíduos da UNITA, da FNLA e da MPLA. Ora, se havia uns tirinhos lá nas delegações, cada um fugia para a sua, não é? Depois não é que ficava tudo desorganizado. Eu, no Lubito, quando eu estava, também já tínhamos tudo preparado, tinha tudo. Assim, nos sentavam à mesa para acertar lá aquelas ordinhas, olha. Pareciam uns tirinhos lá na delegação, cada um fugia para a sua. Os do MPLA fugiam lá para a delegação deles, outros da UNITA, e aqui ficava tudo. Lá marcávamos, com algum tempo, todas aquelas reuniões. Era o pessoal sentar-se, olha lá estão os gajos. Pronto, cada um fugia para o seu lado. Não havia maneira de... Quando terminou a sua vida militar, nunca mais foi ao Forte de Elvas passear? Fui lá, mas foi só... Pois foi, eu passei, mas como aquilo estava num estado de abandono,
lá dentro não entrava, não é? Aquilo, o senhor sabe, aquilo ficou tudo abandonado, tudo partido, até o palácio estava todo. Houve em tempos que existia lá uma guarda, uma secção, a fazer a guarda àquilo, mas depois, não sei se, também não sei, porque é que ela deixou de lá estar, e aquilo ficou completamente ao abandono. Não dava, portanto, não dava vontade de ir a ver aquilo, que aquilo era tudo, estava tudo abandonado. Mas fui algumas vezes, dava a volta, porque nós, de noite, fazíamos aquela ronda, tínhamos de passar todos os postos, até direto à porta de armas. Ainda fui 2 ou 3 vezes, às vezes até com aquela intenção de apanhar por ali uns espargos, e dava a voltinha ao forte, e dizia aqui onde eu estive tanto tempo. Fica sempre a gente, onde quer que passa, fica lá sempre qualquer coisa, não é? De nós, não sei bem explicar o que é que lá fica, mas fica lá qualquer coisa, não é? No sítio onde eu trabalhava e etc. Mas desilusão total, não é? Muito obrigado.